Estamos de volta com o Frente a Frente, recebendo hoje Gilberto Kassab, que já foi prefeito de São Paulo, deputado federal, ministro e hoje é presidente do Partido Social Democrata, o PSD. A gente estava falando da federação. Eu queria entender que a federação não é uma forma também da gente diminuir o número de partidos? Hoje a gente tem muito partido no Brasil, né? Qual é o impacto disso? A melhor forma de diminuir o número de partidos foi estabelecida com a proibição da coligação nas proporcionais e a cláusula de desempenho. Haja vista que nós tínhamos uma perspectiva de termos nessa eleição a consolidação de mais de 40 legendas. Nós estamos caminhando para as eleições com a perspectiva de termos aproximadamente 11, 12 partidos que sobreviverão a essas eleições. Não que os outros vão desaparecer, mas estarão em queda livre. E nós teremos, eu fiz as contas do outro dia, entendendo a federação como um partido, 11, 12 partidos que vão sobreviver, isto é, vão continuar com perspectivas, vão chamar a atenção, vão ser polos onde jovens queiram se filiar. Não é mais do que 11, 12 não, Denise. Agora, as contas, o senhor está falando em contas, e as projeções que a gente tem aí de alguns partidos, por exemplo, o PP, que teve aqui na semana passada, o deputado Cláudio Cajado, que é presidente em exercício do PP, e também o PL, tem feito projeções que o Centrão vai continuar mandando no Congresso. Quem for o presidente da República vai ter que dialogar com essa força política que vai continuar dando as cartas. As suas projeções vão nessa linha ou teremos aí uma mudança do que a gente tem hoje no parlamento? Na minha avaliação, Denise, o governo, a direita, PL, PP e republicanos devem fazer 180 deputados. A esquerda, a federação, o PSB, o PDT e o PSOL deverão fazer 150 deputados. O Centro, o União Brasil, PSDB, MDB e PSD farão um número grande de deputados naquilo que é o centro, não é? É evidente que os outros partidos farão alguma coisa, mas o miolo do Congresso, da Câmara dos Deputados, vai estar entre esses partidos aí. O que é muito positivo, já é uma redução bastante expressiva. Agora, isso pode garantir aí uma reeleição de Arthur Lira ou isso não depende de quem será o presidente? É muito cedo, né, Denise? Muito cedo. É muito cedo. Porque ele já está em plena campanha, né, Lara? A gente tem visto ele ali. Uma eleição de presidente, seja da Câmara, seja do Senado, quando o presidente da República ou o governo quer participar, ele tem um peso muito grande. Então aí vamos esperar primeiro quem vai vencer as eleições, depois qual vai ser a relação que esse governo vai querer ter com o Congresso e a participação que ele vai querer ter na eleição da mesa da Câmara e do Senado. Aí é muito cedo, não envolve apenas o desejo de alguém ser candidato. Envolve também será o posicionamento do governo e que governo será esse. Mas o governo que será esse terá, sem dúvida, que conversar com o parlamento, seja ele o Senado ou a Câmara. Ele não vai conseguir governar sem o Congresso. E qual que você acha que é a melhor maneira dessa conversa existir de uma forma muito franca? Porque hoje o Centrão está apoiando o governo. Se daqui a pouco não for mais o governo, ele vai ter que apoiar o novo governo. E como que faz essa mudança de um lado para o outro, de repente? Eu espero que seja um diálogo, um entendimento que não fique baseado no fisiologismo. Eu sei que parece um sonho, mas nós temos que trabalhar para que isso aconteça, não é? A sociedade, ela já não aguenta mais a política. Essas questões, quando são colocadas com essa clareza, porque infelizmente essa é a praxe no Brasil de os parlamentares, seja no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, numa parte expressiva, não é a maioria, mas uma parte expressiva, banalizar a política, vinculando o seu posicionamento a cargos, isso contribui de uma maneira muito expressiva para desgastar a imagem da política, onde temos bons políticos. Então, essa posição que você afirma
que existirá de parte do Centrão, eu espero que não aconteça. Eu espero que qualquer que seja o governo, ele saiba ter princípios e saiba ter uma negociação programática, não é? Participação em governo, qualquer um que é base, participa sugerindo obra, sugerindo programas, quando surge a oportunidade de ter um cargo para ser ocupado, sugerindo nomes. Afinal de contas, a eleição é para isso. Você elege o poder executivo, o poder legislativo, para te representar, para nomear pessoas, para gastar o recurso do tesouro, para investir no social, na infraestrutura. A eleição é para isso. Mas temos que fugir do fisiologismo atrelado a interesses pessoais. Agora, o senhor está falando que vai ter que fugir dessa coisa de interesses pessoais, mas a gente tem hoje as RP9, as emendas de relator, que elas estão dominando e os parlamentares me dizem quase que diariamente, olha, houve um deslocamento do poder e do toma lá da cá. Agora quem manda é o Congresso, porque tem as emendas individuais, as emendas de bancada, essas são impositivas e as outras, embora não sejam impositivas, emendas de relator, como é o presidente da Câmara que manda, e o presidente da República depende do presidente da Câmara, uma vez que a gente tem aí o presidente da Câmara quem decide a questão de impeachment, ele que, se quiser, põe para rodar, e também ele decide ali, né, ele tem uma influência direta sobre os parlamentares, sobre as bancadas, o governo não deixa de liberar. Tivemos mesmo esse deslocamento aí de poder na sua avaliação? E é possível mudar isso no futuro? O que é preocupante, Denise, é que você tem recursos orçamentários que são gastos desvinculados do planejamento, não é? O planejamento na utilização dos recursos tem que ter muito critério, não é? Tem que ter embasamento técnico. E o que a gente percebe é que esses gastos, eles estão muito mais vinculados a interesses dos parlamentares. Isso é muito ruim. Falo isso com a maior transparência, presido um partido, tenho parlamentares do meu partido na Câmara, no Senado, mas eu tenho uma preocupação muito grande, sou muito crítico em relação a essa RP9 e eu entendo que precisa ser reformulada com critérios muito rigorosos de destinação. Não estou dizendo nem acabar, isso é um problema do Congresso. Mas se não acabar, nós temos que ter critérios que vinculem a destinação desses recursos às necessidades do país, não dos parlamentares. Na última eleição, a gente teve uma renovação muito grande dentro da Câmara e do Senado. O senhor acredita que essa próxima eleição a gente vai ter essa mesma renovação ou vai ser um voto mais consciente e de volta ao político, né? Porque foi muito um voto de protesto. A própria eleição do presidente Bolsonaro, ela pode ser traduzida num voto de protesto, de renovação, e a votação no parlamento acompanhou essa onda. E eu não estou vendo hoje essa onda contra a política, não é? Eu estou vendo hoje dois movimentos fortes, um contra o governo, outro a favor do governo. E como ambos os movimentos são fortes, tanto é que a eleição está polarizada, os dois candidatos ocupando quase que 80% dos votos, então eu vejo o eleitor mais distante do posicionamento da eleição passada e com uma tendência em vincular o seu voto ao seu candidato a presidente da República. Quem vai votar no Lula tem uma tendência no Rio de votar no Freixo, em São Paulo no Haddad, em Minas no Calil, não é? Quem vai votar no Bolsonaro vai ter uma tendência de votar em São Paulo no candidato Tarcísio, no Rio no candidato Cláudio Castro, não é? Em Minas no candidato Carlos Viana. Então, eu acho que essa polarização vai existir e isso vai conduzir um pouco, vai influenciar o resultado das eleições. Então, o senhor vê uma eleição casada, eleição estadual com a presidencial? Não vejo casado, eu vejo os dois candidatos a presidente, como polarizou e os dois estão muito fortes. Pra você ter uma ideia, quando um dos dois, Bolsonaro ou Lula, está fraco no estado, é porque tem 30%, quando está fraco. Até nos estados do Nordeste, o Bolsonaro está chegando perto do 30%, em vários estados. Um candidato que tem 30% num estado, quando ele se dirige a esses 30% e pede o voto para o seu candidato a governador, é evidente que esse eleitor tem uma tendência a analisar com carinho, votar no candidato que o presidente está pedindo. E a terceira via esvaziou
e a gente não enxerga mais uma possibilidade dela crescer, ou o senhor ainda entende que é possível? Eu não vou falar que é impossível, porque seria um desrespeito com o Ciro Gomes, um desrespeito com a própria Simone Tebet, que são os dois candidatos mais bem posicionados para ocupar essa posição terceira via. Mas eu acredito que a polarização, o crescimento do Lula, o crescimento do Bolsonaro, fazendo que nenhum dos dois tenha menos de 30% em quase nenhum estado ou em nenhum, dificulta muito a terceira via. Falar em estado, como é que está fechada essa equação em São Paulo? Porque o PSD vai ter a vice e quem vai ser o candidato ao Senado? O PSD vai ter a vice, estamos apoiando o Tarcísio, porque entendemos que ele é mais bem preparado. Vai ser o Felício Ramute, ex-prefeito né? de São José dos Campos, uma pessoa muito qualificada e administrou com muita competência São José dos Campos. Ele é o candidato a vice. E quem será o candidato ao Senado? Então, o candidato ao Senado está sendo discutido, não é, nos próximos dias, no entendimento em todos os partidos que compõem essa aliança. Caberá ao Tarcísio, que lidera essa coligação, coordenar essas discussões. Então está em fase... O PSD quer a vaga? Não, porque nós já participamos com a indicação do vice, que é o Felício. E como uma boa paulista, eu me lembro muito bem do federal é Kassab, estadual é Rodrigo. É verdade. E como que a gente fica depois, tendo sido aliado do Rodrigo Garcia, que hoje é governador do estado de São Paulo, e o senhor está apoiando o candidato contrário a ele, o Tarcísio, o PSD, na realidade, né? São coisas distintas, né? Num determinado momento, o Rodrigo fez a opção pelo PSDB, eu fiz a opção por um novo partido, o PSD, um partido que tem o Ratinho, o Otto Alencar, tinha o Anastasia, tem hoje o Rodrigo Pacheco, o Alexandre Silveira, Eduardo Paes, Otto Alencar. Então, e nessas eleições, de uma maneira muito respeitosa em relação a todos, nós entendemos que realmente o mais bem preparado é o Tarcísio. Ele é muito honesto, já mostrou a sua honestidade, bem preparado, conhece os problemas de São Paulo, e São Paulo precisa, nesse momento, um choque de gestão, tem demandas do Estado que não foram atendidas nas últimas décadas e que precisam ser atendidas no campo da saúde, da educação, da mobilidade. Nós temos São Paulo, que é um estado muito rico, uma desigualdade social muito grande. Você conhece bem São Paulo, lá, as periferias das grandes cidades, elas estão no seu limite, né, com uma pobreza extrema. E isso não é possível, é quase que inconcebível num estado tão rico como São Paulo. Portanto, é fundamental que a gente dê uma oportunidade para a renovação, para que a gente possa ter a expectativa, sonhar que esses problemas possam ser encaminhados, que até então não foram. E na nossa percepção, o Tarcísio é a pessoa certa para essa missão. Agora, muita gente, uma das críticas que a gente ouve muito em São Paulo em relação a Tarcísio de Freitas é que ele não é paulista e que ele conhece pouco o Estado. O senhor acha que isso pode atrapalhar muito a campanha dele? Não. Qual é o paulista que não veio de fora, os seus pais não vieram de fora, os seus avós não vieram de fora? Eu mesmo, não é? Meus bisavós e avós são italianos, libaneses e brasileiros. Então, o Tarcísio já mostrou ao longo dos últimos meses que conhece São Paulo, mas muito melhor do que os outros candidatos. Ele conhece mesmo, ele estuda, ele vive o dia a dia. Mas melhor que os outros que já saíram lá. Rodrigo Garcia fez uma campanha toda em São Paulo, quando ele foi vice-governador, já foi deputado estadual, já fez inclusive parceria com o senhor. Ele conhece mais do que Fernando Haddad, que foi prefeito da capital, andou cada buraco de São Paulo, ele conhece. O Tarcísio faz muitos anos, né, que ele tem responsabilidade federal com muitas intervenções em São Paulo. Ele tem relações familiares muito próximas de São José dos Campos, não é? A sua esposa tem a irmã que sempre viveu em São José dos Campos. Ele já estudou em São Paulo e ele é impressionante como ele é um profundo conhecedor dos problemas da cidade e do Estado. Isso não vai atrapalhar a campanha, senhora? Já não atrapalhou. Ele está com um índice nas pesquisas muito expressivo, né? Muito bem colocado e muito bem avaliado. E o senhor falou em Rodrigo Pacheco. Lula esteve hoje almoçando com Rodrigo Pacheco lá na residência oficial do Senado, aqui em Brasília. A conversa reuniu mais 30 senadores lá, muita gente. Mas eles tiveram ali um momento a sós. Pelo que eu apurei com alguns senadores ali, eles chegaram a conversar
só os dois. Rodrigo Pacheco, isso a gente já pode sinalizar aí como um apoio de Rodrigo Pacheco a Lula, ou é muito cedo para dizer, o senhor coloca isso apenas como uma visita institucional? Eu sou suspeito para falar do Rodrigo. O convidei para se filiar ao partido, apoiamos ele para a presidência do Senado e eu gostaria muito que ele tivesse sido candidato a presidente da República, você sabe disso. Então, se eu entendo e continuo entendendo que ele seria um excelente presidente, cabe aqui eu fazer uma análise isenta das questões. Ele recebeu o presidente Lula como presidente do Senado. Está certo o Lula de visitar o presidente do Senado. Existe uma afinidade política partidária, existe hoje. O PSD de Minas tem uma aliança com o PT. Mas o Rodrigo ele sabe se posicionar muito bem, ele sabe representar muito bem o papel de presidente do Senado, ele sabe separar as coisas. E hoje a visita foi preponderantemente no campo institucional. Lógico, foi inteligente o Lula, de visitá-lo, de almoçar, de levar os seus companheiros, não é? E mais inteligente ainda o Rodrigo, de recebê-lo muito bem, como é a praxe do Rodrigo, fazendo com que ele tivesse esse diálogo com o presidente Lula, que tem grandes chances de se eleger presidente da República daqui a 2 meses e meio. Será ele ou o Bolsonaro. Portanto, acho que os dois ganharam em relação à posição do Rodrigo nas eleições. Ele é mineiro, vamos esperar. Mas ele não deixou de ser um gesto de muita simpatia em relação ao presidente Lula. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui conosco e com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que ainda temos muitos assuntos para tratar com você aqui na Rede Vida. A violência nas eleições, será que ela veio para ficar? Não saia daí, a gente volta rapidinho, são 2 minutinhos.